visita do Macron no Brasil, né? As gafes que o Nine deu, citando o nome dele como um presidente que já está morto. Foi a mesma coisa que o Biden fez. E a fala dele, né? Que a Amazônia é muito cobiçada. Na realidade, ele só veio monitorar aquilo que já pertence aos globalistas, infelizmente. Infelizmente, né? Ele só veio monitorar aquilo que já pertence aos globalistas. A Amazônia, só a Amazônia, isso aqui é palavra de doutor Enéas. A ideia do Enéas, quantos lembram aqui do Enéas? Quantos aqui deram risada do Enéas? O meu nome é Enéas. Irmãos, a ideia do Enéas era pegar a riqueza da Amazônia, pagar a dívida externa do Brasil com a riqueza da Amazônia e o Brasil viver do resto. Então, veja bem. Veja bem o que eu estou dizendo. O Enéas dizia na cartilha dele que só com o dinheiro da Amazônia, da riqueza da Amazônia, o Brasil paga toda a dívida externa que tem e vive da riqueza sem depender de país nenhum. O Brasil é o país mais rico do mundo em recursos. Meu irmão, a América quase não tem mais floresta, a Europa não tem floresta. A floresta que existe no mundo é a Amazônia. A floresta que existe é a Amazônia. E agora, como eles destruíram todas as suas florestas, eles estão comprando a floresta do Brasil. Né? Existe já 3 milhões de hectares da Amazônia que pertencem ao Banco Mundial. Aí existem as questões das tribos indígenas. Agora, irmãos, a população do Amazonas olha só para você entender, né? A população do Amazonas, eu estou com um dado aqui, deixa eu colocar aqui. A população do Amazonas, 3.941.175 pessoas, 2023. Irmãos, a população do Amazonas não é nada diante da quantidade de terra que existe lá. Por exemplo, em toda a Amazônia, não reside metade da população de São Paulo. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Em toda a floresta amazônica, em toda aquela terra que muita gente... Deixa eu ver aqui se eu tenho uma imagem aqui. Nós não temos metade da população de São Paulo. E não tem nem como
comparar. Eu estou dizendo a cidade de São Paulo, eu não estou dizendo o estado de São Paulo. O que eu quero dizer com isso? Que com a quantidade de terra que existe no Amazonas, ela é quase que inabitável. E você acha que isso não é proposital? Você acha que isso não é proposital? Olha só o tamanho do Amazonas, o tamanho de terra. Isso aqui é terra, meu irmão. Você tem Colômbia, Peru, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Roraima, Guiana, Venezuela. Agora, olha o tamanho do Amazonas. E não mora em toda essa extensão de terra aqui metade da população de São Paulo, da cidade de São Paulo. Não mora metade. Pastor Carlos, o que o senhor quer dizer com isso? É que a Amazonas é uma terra virgem. Quando eles falam de desmatamento do Amazonas, quando eles falam de destruição do Amazonas, se não tem população para isso, meu irmão. Quem é que está levando a madeira do Amazonas, o ouro do Amazonas, o diamante do Amazonas, o nióbio do Amazonas, o grafeno do Amazonas? As plantas medicinais da Amazônia. Já é a Bayer, né? E a Monte Santo. Eu não sei agora se é Bayer ou Monte Santo que fala, mas as duas é a mesma. É a Bayer, né? Indústria farmacêutica. E aí existe outra questão do Amazonas. É que a população do Amazonas está em Manaus. Aí, se você pegar, você tem Manaus, com a maior população e o resto, meu irmão. Por exemplo, lá onde nós temos trabalho, que é em Benjamin Constante. Benjamin Constante fica aqui, ó, entre o Peru e a Colômbia, lá em cima, lá, ó. É bem entre o Peru e a Colômbia. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. É aonde a gente está aqui, ó. Aonde está escrito Tabatinga ali, ó. Para ir de Manaus, eu acredito que vocês estão conseguindo ver ali, ó. Tá Peru e Colômbia, e lá nas duas cidades, lá no meio, tá Tabatinga e Benjamin Constante. É aqui que a gente tem o trabalho de missões. De barco, só para vocês entenderem o tamanho da Amazônia. De barco de Manaus, o barco de Manaus a Benjamin Constante leva 7 dias de barco. 7 dias de barco para chegar em Benjamin Constante. De avião é 2 horas. Mas de barco é 7 dias para ir, 4 para voltar. Porque é subindo o rio Solimões. Então, o que eu quero dizer, meu irmão? Para a quantidade de terra que nós temos no Amazonas, para a quantidade de terra que nós temos no Amazonas e para a quantidade de pessoa que tem lá, a Amazônia está intacta. E ela já está fatiada, que é o pior, né? A Amazônia está fatiada e ela já tem os seus donos. Ela já tem os seus donos. Daí Macron vem no Brasil e vai na Amazônia. Aí ele veio, veja bem, meu irmão, ele veio inaugurar submarino nuclear fabricado no Brasil. O Brasil não tem arma nuclear. Mas o Brasil está produzindo submarino nuclear para a França. Você já parou para imaginar? Você já parou para imaginar?
Aí, olha só, o que Macron está fazendo no Brasil? O presidente francês Emmanuel Macron chegou terça-feira em Belém para se reunir com o homólogo brasileiro, Naine, naquela que constituiu a primeira paragem de uma visita oficial de 3 dias ao país sul-americano. A visita do presidente francês ocorreu em meio a polêmicas declarações de Macron sobre a possível envio de tropas à Ucrânia. Durante críticas em Moscou, no final de fevereiro, Macron sustentou que tal cenário de conflito não deveria ser descartado. O Kremlin alertou que se o Ocidente enviar suas forças militares para a Ucrânia, um conflito direto entre Rússia e NATO não poderia ser evitado. Nesse encontro, que coincide com a primeira visita do presidente francês à América Latina, Naine e Macron abordarão questões ambientais de segurança e defesa e reforma dos organismos multilaterais, afirma a Agência Brasil. Uma visita de 3 dias para o chefe de Estado inusitada é uma indicação da importância da relação entre o Brasil e a França. O intercâmbio e do profundo interesse em diversas áreas, disse o secretário para a Europa, a imprensa na última terça-feira. Semana e América do Norte para o chanceler Maria tal. Em Belém, os líderes embarcaram num navio da Marinha com destino à ilha do Cambu para visitar uma fábrica de chocolate artesanal dirigida por uma mulher, de onde Macron concedeu a Legião de Honra, a mais alta condecoração do país francês, ao líder indígena Raoni, por sua luta pela preservação da floresta amazônica. Além disso, os dignitários se reuniram em particular com outras lideranças de povos indígenas. Nesse contexto, lançaram um plano para angariar milhões de dólares para financiar projetos economicamente sustentáveis na região amazônica e Guiana Francesa, um território ultramarino administrado por Paris, que concentra cerca de 1,4% do total da Amazônia. Ressalta-se também que a visita a Belém ocorre no contexto da preparação da cidade para apoiar a próxima Conferência das Nações Unidas sobre o Clima, a COP30, que terá lugar em 2025, da qual a França quer ser um parceiro de referência, segundo as declarações do Eliseu, citadas pela mídia brasileira. Após essas reuniões, a agenda oficial comunicada à mídia indica que eles irão à cidade do Rio de Janeiro para pernoitar e depois partirão de helicóptero para o Forte de Copacabana, onde inaugurarão o terceiro dos 5 submarinos que os governos acordaram construir conjuntamente. Discutirão os termos dessa parceria em questão militares e explorarão a possibilidade de produzir helicópteros nuclear para uso civil e militar. Ao final do programa no Rio, Naine retornará a Brasília e Macron irá a São Paulo para participar do Fórum Econômico Brasil-França, no qual estarão presentes cerca de 50 empresários locais. O fluxo comercial entre os dois países foi negociado em 2023 em cerca de 8,4 milhões de dólares, com saldo favorável para a exportação francesa, que atingiu 5,5 milhões de dólares, incluindo motores, máquinas, aviões e fábricos diversos. No final do dia de quarta, o chefe do Estado francês participará de um jantar com personalidades de cultura brasileira, embora também esteja previsto um encontro com representantes da comunidade francesa no Brasil e a inauguração de um laboratório em São Paulo. Irmãos, ele veio fiscalizar a terra mais rica do mundo. Irmãos,
E eu vou dizer para vocês, né? Infelizmente, eu estou dizendo algo que eu vi. Eu não estou dizendo algo que eu pesquisei. Eu estou dizendo que eu vejo. Irmãos, a Amazônia. Eu acredito que o brasileiro ele não tem noção e dimensão da riqueza que existe na Amazônia. Agora presta atenção. Por que eles estão se reunindo com caciques na Amazônia? Porque o índio, meu irmão, por exemplo, se o índio é dono dessa terra, imagina que isso aqui é uma parte da Amazônia. Nem a Polícia Federal consegue entrar aqui. Toda essa área que é do índio, ela é preservada. E quem determina o que pode e não pode nessa terra, que não é o governo federal, é o cacique. Aí o que os Estados Unidos, a Holanda, a Alemanha, a França estão fazendo? Eles vêm aqui, eles pegam o cacique e a família e levam para lá, para a França, por exemplo. Eles dão um apartamento, eles dão carro, eles dão faculdade, eles dão um monte de coisa. Aí o cacique vem e diz: nós somos franceses. Então essa tribo aqui, ela pode declarar o estado que ela quer seguir. O cacique, segundo uma ordem da ONU, ele declara o país que ele quer servir e seguir. Então, se o cacique da tribo disser eu sou francês e a tribo é francesa, a lei brasileira não tem poder de intervir lá dentro daquela tribo e eles podem abrir a tribo para os franceses. Agora, irmãos, existem reservas gigantescas de diamante, de ouro, de madeira, de petróleo, de água, de nióbio, de grafeno dentro das tribos indígenas. Dentro das tribos indígenas. Aí veja que desde o início do governo Naine, desde o início, ele está trabalhando pelo marco temporal. Ele está devolvendo terra para os índios. Eles estão devolvendo terra para os índios. E sabe qual é o problema? Eles estão fechando terras produtivas, onde lá tem agro, tem produção. Isso está acontecendo no Mato Grosso, Rondônia, Roraima. E estão devolvendo a terra aos índios. Que eles, índios, dizem que a terra é deles. E a terra produtiva se torna improdutiva. E na Amazônia, meu irmão, não pode. Para você ter ideia, existe uma fiscalização lá em determinados momentos lá que o povo não pode pescar no rio. Então, nem o peixe o povo pode. O povo não pode derrubar uma madeira, o povo não pode fazer nada. Por quê? Porque tudo está sendo fiscalizado. E pior, meu irmão, quando o Elon Musk esteve no Brasil, quem recebeu o Elon Musk foi Bolsonaro. Qual foi o projeto de Elon Musk para o Brasil? Alguém sabe aqui? Alguém sabe aqui por que Elon Musk veio ao Brasil? Ele veio levar a Starlink para a Amazônia, levar satélite da Starlink para a Amazônia. Aí hoje não tinha internet naquela região do Brasil, a internet era horrível. Para você abrir um áudio em 2022, que eu fui lá, demorava 3 minutos para abrir um áudio. Agora a Starlink está na Amazônia. Agora todo mundo está maravilhado. Nós temos internet na Amazônia. Meu irmão, nós não temos internet na Amazônia. A Amazônia está sendo monitorada em 3D via satélite. O satélite, ele monitora ao vivo a floresta.
Então, se alguém tentar, por exemplo, derrubar árvores, garimpo de ouro, o satélite encontra a pessoa na hora. É monitoramento. É monitoramento. Então, ele não veio aqui para fornecer internet para a Amazônia, ele veio aqui para monitorar. E a informação que a Starlink tem da floresta, ela é um absurdo. Aí o irmão Gilardi está falando aí, índio com iPhone 14. Eles não gostam de iPhone por causa dessa questão de velocidade da internet. Agora, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Presta atenção no que o pastor Carlos vai dizer para vocês. Eles, os índios, né? Muitos caciques, têm vida de marajá fora das tribos indígenas. Eles e suas famílias. E existem tecnologias que tem nas tribos indígenas que você não vê aqui no Brasil, fora das tribos. Você não vê fora das tribos. Comunicação via satélite existe dentro das tribos. Só para você ter ideia. Que não tem fora, não tem aqui no meio do povo brasileiro, não tem tecnologia que existe dentro das tribos indígenas da Amazônia. Aí Macron está dizendo, olha só, nós vamos levantar um fundo de 5 bilhões para a preservação da Amazônia. Meu irmão, 5 bilhões não é nem 5% que eles arrastam de riqueza da Amazônia. Aí o povo vai aplaudir. 5 bilhões para comprar mais ainda os caciques e manter a terra intacta. A terra intacta. A terra intacta. E que bom, irmão, se a Starlink chegasse lá na Amazônia, se a Starlink chegasse na Amazônia e fosse de graça. O povo que instala, distribui a internet e ganha muito dinheiro. É só Deus para ter misericórdia. Agora, infelizmente, irmãos, não existe política no Brasil que consiga quebrar com esse sistema. Eu vou repetir. Não existe política no Brasil que consiga quebrar esse sistema. Não existe. Só Deus para ter misericórdia. A Amazônia já foi vendida. E, infelizmente, né? Não tem o que mude. Irmãos, acabei de receber a mensagem aqui. Não vou falar o nome de um médico. Está aqui a mensagem. Não vou colocar o nome, a mensagem está aqui. E ela e esse médico e uma amiga dela foram demitidas do Sul. E são médicas pediatras. Eu falei ontem da doença do Japão. Olha só, eles não querem que trate as tromboses e pediram para que eu não faça tratamento que não esteja nos protocolos da Sociedade Brasileira de Pediatria. Porque o COVID e trombose não tem em nenhum protocolo da Sociedade Médica. Pedi remédio para menores do hospital porque estão sem nada.
Um monte de criança com trombose e recém-nascidos. Uma loucura. Me demitiram sem